Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimas Madres, queridos irmãos priores, hoje irmão Afonso, de modo especial, celebrando o seu onomástico, dia de Santo Afonso Maria de Ligório. Querido povo de Deus, abençoado povo que caminha conosco nas estradas da vida rumo ao céu. A cada dia, dando uma pausa restauradora para nos abastecermos, nos alimentarmos e nos fortalecermos da palavra e da Eucaristia. Força de Deus na nossa caminhada. Força do Pai na vida do seu povo. Corpo do Filho na vida dos seus membros. Força do Espírito na vida dos seus templos. Nós somos o povo que caminha, à semelhança do povo do deserto, que caminhou longos anos, sustentado pela palavra, educado pela palavra, alimentado pela providência divina. A liturgia que nós escutamos hoje segue o ritmo da liturgia do domingo passado. Mas hoje nós entramos no grande discurso eucarístico de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. E hoje, o tema central desse grande discurso que nós escutamos no Evangelho, feito por Jesus, é o Pai. No próximo domingo, a liturgia segue o ritmo do capítulo 6 do Evangelho de São João, cuja temática é a Eucaristia e o Espírito Santo. E no outro domingo, no 20º domingo, estamos hoje celebrando o 18º, no 20º domingo, nós escutaremos diretamente Jesus, a Eucaristia do Pai na vida do seu povo e o banquete messiânico. Então nós estamos aqui fazendo um trido sobre a Eucaristia e o Pai, a Eucaristia e o Espírito e a Eucaristia e o Filho. Quem participar da Eucaristia nos domingos seguintes vai poder perceber isso.
Mas hoje nós escutamos exatamente a presença de Jesus em Cafarnaum. Cafarnaum, uma das sinagogas, um dos templos de culto a Deus mais importante da região da Galileia. É ali que Jesus vai fazer o seu grande discurso, apelando o povo à fé. Cafarnaum, que significa aldeia de Naum. Naum, que foi o profeta que anunciou a destruição de Nínive, sinônimo de pecado. Jesus está em Cafarnaum como novo mestre, como rabi, como novo Moisés, para ensinar o povo a lei, a palavra, o mandamento. E ali Jesus faz este grande discurso, ensinando o povo como se voltar para Deus, como viver na presença de Deus. Ele é, portanto, o novo Naum. Naum, que significa o Consolador. Cafarnaum, que significa, além da cidade de Naum, aldeia de Naum, significa também lugar do caos, lugar da confusão. Jesus vai discursar na sinagoga de Cafarnaum para pôr ordem no caos, pela palavra. Da mesma forma que o Pai, lá no livro do Gênesis, pôs ordem no caos do mundo pela palavra. Quando Deus cria o mundo pela força da sua palavra, faça-se. Deus põe ordem, o Espírito paira sobre a criação e põe ordem naquela bagunça. Deus cria a humanidade. Jesus também está ali em Cafarnaum para colocar ordem nos corações humanos, para colocar ordem nos desequilíbrios internos dos homens, para pôr ordem naquilo que existe e habita o caos, a confusão espiritual. E o remédio e a sanação para este caos é exatamente a sua palavra, que se materializa em pão, que se torna para nós o alimento sublime, o pão dos anjos, o alimento do céu. Na primeira leitura do livro do Êxodo, nós escutamos um tema muito caro para a Torá, para o Pentateuco. Nós escutamos a trajetória do povo deserto adentro, a caminhada, a saga do povo de Deus no deserto é um dos temas preferidos e mais importantes para o judaísmo. Tanto é que é um dos temas mais relevantes que volta e meia está sendo falado ou tocado neste assunto, lá no Pentateuco, e que vai também ser discorrido ao longo das Escrituras. Vejam que aqui no Evangelho não foge a regra. Jesus também, no contexto da pregação, cita e escuta o deserto, o maná que caiu, que desceu para sustento do povo. Na primeira leitura, o povo tinha acabado de sair do Egito. Estava começando o caminho com Deus, deserto adentro, rumo ao Sinai, no deserto de Sim. Estava lá cansado, abatido pelas demoras de Deus. Porque é exatamente assim que Deus também muitas vezes nos trata para poder nos educar. Foi isso que ele disse a Moisés: eu vou educar este povo provando-o para saber se de fato eles desejam ser o meu povo santo. Então Deus vai provando, Deus vai testando, mas ao mesmo tempo Deus vai fortalecendo a fé do seu povo, que no começo é uma fé tíbia, pequena, míope, que é uma fé que ainda não é aquilo que Deus quer para o seu povo, porque o que Deus quer e deseja para aquele povo e para nós é uma confiança integral, é um abandono sem reservas.
E este povo ainda estava nascendo na fé. Atenção, este povo ainda estava nascendo na fé. Era o começo de uma grande jornada de 40 anos. E Deus, sabendo e respeitando o limite humano, vai com calma. Por isso que Deus não devolve com a mesma moeda a murmuração do povo. Deus vai educando o povo e providenciando o alimento para que este povo perceba a mão do seu Deus agindo ali. E aí, diante da murmuração, Deus desce, Deus diz a Moisés que ouviu o clamor e a murmuração do seu povo. E vai providenciar o alimento diário. Vejam que Deus é um Deus paciente, o Deus Javé é um Deus paciente, porque mesmo sendo afrontado, sendo reduzido aos deuses egípcios, porque quando o povo murmura, dizendo que o Deus Javé o libertou do Egito para fazer morrer no meio do deserto, eles estão dizendo que aquele Deus não é o Deus da vida, mas o Deus da morte, porque faz perecer e morrer. Eles reduziram o Deus Javé, o Deus da vida, à categoria dos deuses do Egito, porque de fato lá os deuses do Egito são os deuses da morte, o Deus Javé não. Então Deus foi afrontado diretamente pelo povo, mas Deus não devolve com a mesma moeda. Deus providencia o alimento diário, mas é um alimento que não deve ser acumulado, não deve ficar para o dia seguinte na despensa. Por quê? Porque Deus quer com isso educar o seu povo, ensinar o seu povo a confiar exclusivamente nele, na sua providência, na sua misericórdia e no seu amor. E aí depois o povo vai cantar inúmeras vezes. Porque eterna é a sua misericórdia, porque eterno é o seu amor. Deus não faltou e não falhou conosco. Ele manteve a sua promessa, nos tirou do Egito e caminhou conosco. E Deus vai providenciando. E através dos sintomas, dos sinais naturais, através dos feitos naturais de Deus, Moisés vai fazendo o povo enxergar a mão e a providência divina. Foi o caso dos ovos de codornizes, dos passarinhos e do maná, que eram elementos naturais, que eram coisas próprias da natureza. O bando de passarinho que vinha de longe, atravessava a península do Sinai, sobrevoava todo o mar, todo o oceano. Eles chegava um momento em que precisavam descansar, porque não aguentavam voar por muito tempo. Paravam no acampamento e os beduínos pegavam com a mão. E ali faziam um caldo de caridade, para tomar para enxaqueca. E ali o povo enchia o bucho, enchia a barriga, ficava satisfeito. E aí Moisés aproveitava esta situação para ensinar o povo o quê? Estão vendo? Foi Deus. Foi Deus que fez estas aves cansarem as penas e as asas, para que vocês pegassem com uma mão. Da mesma forma que nós podemos pegar os pombos lá na Praça do Ferreira com a mão. O povo conseguia pegar e ali podia se sustentar para se abastecer, revigorar, recobrar ânimo. Com isso, com os efeitos naturais, com a natureza, Moisés ensinava ao povo que era a providência divina. Da mesma forma, o maná, que era um orvalho do céu, pequenos bolos de açúcares, pequenas guloseimas que ficavam sobre as plantas, que ficavam sobre as casas, sobre as tendas. O orvalho do céu na madrugada do deserto, a geada, que o povo recolhia, comia e se sustentava. Com isso, novamente, Moisés vai ensinando o povo. Está vendo?
É Deus providenciando o alimento. Deus tarda, mas não falha. Chegou o alimento providente de Deus para vocês. Reconheçam a mão divina, reconheçam a poderosa presença de Deus na nossa vida, neste instante em que nós somos alimentados e abastecidos. E o povo se questiona, mas o que é isso? Como é que pode? Que alimento é este? Esta grande pergunta que significa exatamente maná. Que é isso? O que é isso? Nós vamos encontrar a resposta no Evangelho. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Isto é a providência eterna. Deus providenciou lá no deserto provisoriamente. É um alimento que perece. É um alimento que passa, que entra no estômago e vai para a fossa. Mas o alimento que Jesus dá é o alimento eterno, que subsiste a vida eterna, que nos leva à vida eterna. Nós estamos falando da Eucaristia. Mas a Eucaristia não simplesmente como uma matéria. Não podemos reduzir a Eucaristia à materialização. Não podemos reduzir a Eucaristia a uma coisa. A Eucaristia não é uma coisa, mas é uma pessoa. É alguém, como diz Bento XVI, que tem um rosto e que tem um nome. Jesus de Nazaré. É este o alimento que o Pai nos dá, tanto quanto deu ao povo no Egito, que não decepcionou o seu povo na saída do Egito, e aquele povo mesmo assim murmurando. Como pode? Saímos do Egito, 430 anos, naquela miséria, mas estamos aqui vivendo uma miséria maior. Estamos aqui sofrendo nas mãos de Deus. Quem dera Ele nos poder tido morrido no Egito, do que ficar aqui neste deserto, abandonado por Deus. E aí, mais uma vez, Deus vai ajudando o povo a compreender, através da contemplação dos efeitos naturais da natureza, que Ele está presente. Nós saímos do deserto, nós saímos do Egito, onde nós comíamos panelas de carnes, cebolas, pepinos, pães, sentados nos abastecíamos, enchíamos a barriga e ficávamos satisfeitos. O que de fato leva ao pecado? O pecado cega as pessoas. O pecado, ele nos tira da realidade. Da onde é que escravo vai comer sentado e panelas de carne? Da onde é que escravo vai comer pepino, cebola e pão à vontade? Era uma ilusão tão grande, uma fantasia tão grande, uma idealização tão grande. O pecado cegou aquele povo de tal forma que eles imaginavam comer e se alimentar de uma coisa que não era possível. Domingo passado nós escutamos Jesus mandando o povo sentar na relva. Por quê? Porque só come sentado quem é livre. Aquele povo era um povo escravo. Se comia, comia em pé às pressas. Nada de panela de carne. Mas a ilusão, a fantasia, o pecado, porque o Egito significa isso. O pecado. Egito, estreiteza. O pecado. E o pecado vai cegando a pessoa de tal forma que ela não consegue mais perceber a realidade. Ela não consegue perceber a mão de Deus agindo ali. E dificilmente uma pessoa que vive atolada no lamaçal do pecado consegue ver, diante dos seus olhos, um palmo à frente, a presença de Deus. Ela precisa ser resgatada por outras pessoas que conseguem olhar para o mundo com os olhos da fé. E esta fé é aberta em nós, esta fé é clara em nós, é acesa em nós pela palavra, pelo ensinamento do Senhor, pela Eucaristia. Por isso que nós celebramos, nós louvamos, nós cultuamos a Deus, para que nós enxerguemos através do rito o evento, o acontecimento Jesus de Nazaré, que nos alimenta e que fortalece a nossa caminhada. Então o povo vivia numa ilusão sem fim, até que Moisés, ao longo da caminhada, vai abrindo os olhos do povo para que o povo enxergue a presença de Deus. E naquela situação, o povo prefere voltar ao Egito, a escravidão de 430 anos,
do que caminhar 40 anos. O povo prefere a vida antiga do que a libertação. Prefere o pecado do que a salvação. O povo da antiga aliança não é diferente de nós e nós também não somos diferente do povo da antiga aliança escolhido por Deus. Quantas e quantas vezes nós também vivemos na mesma situação, reclamando de Deus, cegos da presença de Deus na nossa vida e muitas vezes preferimos ficar acomodados no pecado do que ter trabalho de sair dele. Porque para sair da vida do vício, de pecado, de miséria, dá trabalho. Dá trabalho porque exige de nós um esforço tremendo. Mas esse esforço não é meramente um esforço tão somente humano. É um esforço também de Deus em nós. Por isso a palavra de ordem do Evangelho é trabalhai. Trabalhai porque se vocês trabalharem pela vossa salvação, eu também vos ajudarei nesse processo. E esta ajuda, este suporte que eu vos darei, é exatamente a minha palavra, eu mesmo, que me darei a vós na Eucaristia. E quantas vezes nós preferimos ficar no pecado, do que se dar o trabalho de se corrigir dos vícios, de obedecer, de andar nas veredas do Senhor, de firmar os nossos pés na palavra, de viver aquilo que o Senhor pede de cada um de nós, a santidade em última instância. Visto que a vida virtuosa, a vida de santidade, a vida de Deus, de fato dá muito trabalho, porque nós precisamos nos permitir ser lapidados, ser cortados, ser perfurados. É preciso nós darmos abertura para que Deus haja em nós. Sem isso, nós vamos ficar uma pedra bruta, algo ríspido, nós vamos ficar pessoas amarguradas. Por isso que é preciso e é fundamental nós fazermos esta caminhada. O povo vai saindo do Egito e vai fazendo este caminho duro, árduo, sendo corrigido, perdendo a paciência, mas este é o único caminho pelo qual nós entramos na terra prometida, na vida eterna. Não estamos sozinhos, porque o alimento não cai do céu, o alimento desceu do céu. No Evangelho nós escutamos esta grande discussão de Jesus com um povo interesseiro, um povo que ainda não conseguiu enxergar o sentido do sinal da multiplicação dos pães, um povo que ainda não conseguiu enxergar o que Jesus quis dizer quando realizou aquele sinal. É um povo ainda cego, interesseiro, que busca as obras de Jesus, os milagres de Jesus, as curas e as libertações de Jesus, mas não o Jesus que cura, não o Jesus do milagre, não o Jesus do sinal, não o Jesus das obras. E aí, depois que eles são corrigidos por Jesus, porque eles buscam Jesus exatamente por interesse, sabendo que Jesus tinha realizado a multiplicação dos pães, ele podia novamente providenciar o alimento para sustentá-los. E aí Jesus vai para o outro lado da margem, em busca de outros, e a multidão vai atrás. E aí Jesus chegou aqui quando? O Senhor chegou aqui como? Como foi que o Senhor chegou aqui? Perguntas interesseiras, porque queriam entrar na simpatia de Jesus para que ele realizasse novamente aquilo que ele tinha realizado. E é interessante que Jesus não vai se dar o trabalho de responder esta pergunta, porque é uma pergunta tola, é uma pergunta que não tem necessidade. Jesus vai no ponto, Jesus vai no eixo, Jesus vai naquilo que é mais importante. Jesus vai ensinar o povo aquilo que ele deve de fato saber. Vocês estão me procurando não porque viram sinais, vocês estão me procurando porque encheram a barriga e acham que eu sou padeiro, ou acham mesmo que eu sou político no tempo de campanha, que sai por aí distribuindo cesta básica para enganar o povo. Eu não sou nada disso, nem político e nem padeiro. Eu sou o Filho do Deus vivo, e a única obra que vocês precisam realizar para que de fato entendam o que eu fiz é crer em mim.
Vocês não precisam de sinais extraordinários. Eu não vou realizar uma obra extraordinária para vocês crerem em mim. Porque eu sou o sinal do céu. O que eu tinha de fazer, eu já fiz. Vocês viram os sinais no passado, que Deus, o Pai, fez através de Moisés. Eu não vou realizar esse espetáculo midiático para vocês, para satisfazer os apetites de vocês. Eu não vou fazer aqui espetáculos, shows espirituais, para vocês me aplaudirem de pé. Porque a minha palavra basta. E se vocês acreditarem em mim, vocês de fato estarão respondendo ao apelo do Pai para a vida de vocês. Porque o que mais interessa na vida de vocês é a fé. E a fé no pão que sou eu mesmo. O pão que vocês comem deve ser comido com fé e não com café. Eu sou o pão que vocês devem comer com fé. Se vocês não comerem com fé, vocês estarão zombando de Deus. Por isso que a Eucaristia não é simplesmente uma materialização. A Eucaristia é antes e sobretudo um evento, uma pessoa. E a obra que Ele quer que nós realizemos, qual que é? Que acreditemos nele. Jesus não utiliza a palavra fé. Jesus utiliza o verbo crer, acreditar. Porque o crer, o acreditar, remete a uma ação. Todo aquele que crê em mim, todo aquele que escuta a minha palavra, todo aquele que comunga do meu corpo e do meu sangue, este faz o que eu quero, este faz o que eu peço, este cumpre os meus mandamentos e se torna o meu amigo. Este tem um coração renovado, tem uma alma limpa e uma consciência nova, é um homem novo. Comungar a Eucaristia, escutar a palavra de Deus nos compromete. Muitas vezes nós achamos que devemos escutar a palavra só para satisfazer os nossos apetites, os nossos egos, para responder às nossas muitas perguntas que nós queremos e fazemos a Deus e que nós achamos que temos o direito de que Deus nos responda. Mas muitas vezes nós não queremos fazer o seguimento, nós não queremos fazer o caminho deserto adentro, nós não queremos passar pelas dificuldades das correções que o Senhor nos faz. Não existe caminho de perfeição sem renúncia. Não existe caminho de santidade sem sacrifício. Não existe vida em Deus sem oração. E tudo isso dá trabalho. Dá trabalho participar de um curso de liturgia. Dá trabalho de escutar a palavra de Deus, meia hora que o padre fala. Dá trabalho participar de um curso de batismo. Dá trabalho de participar de um curso de noivos, de um curso de uma pastoral, de uma formação. E muitas vezes nós não queremos se dar o trabalho disso, porque nós queremos um Jesus fácil. Nós queremos um Jesus moderno, de short e um Jesus que satisfaça os nossos gostos. Um Jesus que venha acalentar, curar, sarar as nossas feridas e ficar por isso mesmo. Toda cura, toda libertação, todo milagre, todo sinal realizado por Deus em nossa vida nos compromete. Nos compromete a sermos pessoas melhores, como diz São Paulo na segunda leitura, escrevendo aos Efésios. Nos compromete a sermos homens novos, criaturas novas. E nós começamos esta caminhada deserto adentro, como pessoas novas, como homens novos a partir do batismo. Pelo batismo nós nos tornamos povo do Pai, corpo do Filho e templo do Espírito Santo, a casa da Trindade. Pelo batismo nós somos novas criaturas, nós somos enxertados, nós somos uma esponja encharcada de água, a água do Espírito. E assim nós devemos nos manter. São Paulo vai convidar a comunidade de Éfeso numa carta circular que ele envia da prisão para a comunidade. Ele vai recomendar à comunidade dos batizados a uma renovação de consciência e de espírito, porque os batizados estavam batizados em Cristo, mas viviam como pagãos, viviam como idólatras, viviam como pessoas vulgares, viviam como pessoas que eram inimigas de Deus. São Paulo, preocupado numa catequese permanente, porque o batismo é o início de uma trajetória. Veja o povo, no deserto começou uma trajetória com Deus, a semelhança do nosso batismo, que é exatamente este começo,
este início, este itinerário que nós fazemos com Deus rumo à terra prometida, atravessando o deserto da vida. Porque pelo batismo nós recebemos o dom do Pai, o selo do Pai, que é marcado em nós como foi marcado no Filho. Veja que Jesus vai dizer isso no Evangelho. O pão que eu vos darei porque é o Pai quem vos dá, com o selo do Espírito. Na Eucaristia nós recebemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nos sacramentos como um todo nós recebemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos selados no dia do batismo. Nós somos marcados com ferro quente, porque nós somos propriedade de Deus. Somos particularidade de Deus. Nós somos a mansão do Altíssimo, a casa de Deus. E para que nós não nos percamos, e para que nós não nos envolvamos com os ídolos deste mundo, nós somos marcados e garantidos pelo selo do Espírito. Mas é preciso desenvolver a fé, alimentar a fé, nutrir, abastecer a fé. Porque senão, de fato, nós não estaremos cooperando com o Espírito que está em nós. E os dons que nós recebemos no dia do nosso batismo vão atrofiar, vão secar e vão morrer. E esta caminhada é exigente, é uma lapidação, é a correção do Senhor sobre nós. É o momento em que nós nos permitimos e damos acesso a Deus para que faça em nós, de fato, uma nova criatura. Com uma mudança de mentalidade, na vida de graça, de santidade, com uma vida de fato na presença de Deus. Porque nós não nascemos para o pecado, não nascemos para a desgraça, para a ruína, nós não nascemos para o Egito. Nós nascemos para a terra prometida, para o céu. E é este o sustento que Deus quer nos dar. Mas é preciso também nós fazermos a nossa parte. A palavra de ordem do Evangelho é: trabalhai, façam a parte de vocês, cumpram a parte de vocês. Ao participar comigo na comunhão da palavra e da Eucaristia, vocês devem sair por aí, para poder levar aquilo que vocês experimentaram, levar aquilo que vocês ouviram e aquilo que vocês comungaram para a vida dos outros irmãos. Com o testemunho, com o exemplo, com uma vida de caridade, com uma vida de fato, de homens e mulheres novos, de homens e mulheres encharcados de Deus, como novas criaturas, com uma nova mentalidade. Não a mentalidade do mundo, mentalidade essa que permite dizer: tudo eu posso fazer nesta vida, o que importa é ser feliz. Esta não é a mentalidade do homem de Deus. De fato, é importante ser feliz, mas feliz em Deus. E a felicidade que Deus nos propõe não é a mesma felicidade que o mundo nos dá. Porque a felicidade do mundo é passageira, é vazia, é sem sentido. Passa rapidamente como uma brisa leve. Mas a felicidade que o Senhor nos propõe, que nos dá, que vem pela escuta constante da sua palavra e participação efetiva na Eucaristia, é uma alegria e uma felicidade que ninguém jamais nos poderá tirar. Trabalhai pelo alimento que não perece, disse Jesus, porque todo o resto, toda a vida neste mundo, com todos os seus prazeres, bons ou maus, vão passar, queiramos ou não. Trabalhai por aquilo que não perece. O maná depositado no celeiro, ele vai se estragar. Este maná que eu vos dou, que sou eu mesmo, a minha palavra e o meu corpo e o meu sangue, não perecerá, mas vos conduzirá à vida eterna do céu. É este o desejo do Pai, é este o sonho do Pai, é esta a vontade do Pai. Façamos, portanto, o nosso percurso, o nosso caminho. Não nos desanimemos, mas nos animemos mutuamente como comunidade, que caminha no deserto da vida, para que ninguém fique para trás, para que ninguém se perca. Rezemos por aqueles que não se lembram do Senhor, por aqueles que não se recordam que precisam do Senhor, e que se apegam, que se atrelam e que buscam deuses e coisas para satisfazer os seus apetites e preencher a sua alma. Tudo inútil, tudo vulgar, tudo uma perdição. Rezemos por aqueles que não se recordam que somente o Senhor
é o Senhor das nossas vidas e somente Ele preenche o abismo que existe dentro de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.